Durante a Segunda Guerra Mundial, os tanques se tornaram o símbolo máximo da força terrestre moderna. Eram máquinas de guerra que definiam batalhas e ditavam o ritmo dos avanços em todos os frontes. Enquanto a Alemanha, União Soviética, Reino Unido e Estados Unidos produziam blindados cada vez mais poderosos, o Japão seguiu por um caminho diferente e, à primeira vista, decepcionante. Seus tanques pareciam antiquados, frágeis e com canhões pequenos e blindagem leve. Mas havia razões por trás dessa aparente fraqueza. E mesmo com limitações claras, os tanques japoneses cumpriram funções táticas específicas ao longo do conflito. O desenvolvimento de blindados no Japão começou nos anos 1920 e 1930, inspirado em parte pela doutrina militar francesa e britânica. A experiência japonesa na invasão da Manchúria, 1931, e nas campanhas na China continental, 1937 em diante, moldou sua visão sobre a utilidade dos tanques. Nessas regiões, a infraestrutura era precária, o terreno acidentado e o inimigo, geralmente milícias ou exércitos mal armados, não possuía tanques ou artilharia pesada. Nesse contexto, os tanques não precisavam ser pesados ou muito blindados. O exército imperial priorizou mobilidade, facilidade de produção e adequação ao ambiente de selva e montanha. Assim surgiram modelos como o Type 89 I-Go, o primeiro tanque médio japonês com canhão de 57 mm e blindagem leve, usado inicialmente na China. O Type 95 Ha-Go, o principal tanque leve do Japão na guerra, armado com um canhão de 37 mm e tripulação de 3 homens. Era rápido e leve, mas extremamente vulnerável. E o Type 97 Shi-Ha, considerado o melhor tanque japonês do início da guerra, com um canhão curto de 57 mm, posteriormente substituído por uma versão melhorada com 47 mm. Esses tanques foram eficazes nas fases iniciais da guerra, quando o Japão enfrentava forças como o Exército Nacional Chinês, mal equipado e desorganizado. Durante a conquista da Indochina francesa e das Filipinas, eles apoiaram ataques rápidos e tomaram posições com relativa facilidade. O primeiro grande alerta veio em 1939, na Batalha de Khalkhin-Gol, um conflito pouco conhecido entre forças japonesas e soviéticas na fronteira da Mongólia. Lá, os blindados japoneses foram completamente superados pelos BT-5 e BT-7 soviéticos. Tanques velozes, com canhões de 45 mm e blindagem superior. Os japoneses sofreram perdas pesadas e perceberam que seus veículos eram inadequados contra potências tecnológicas maiores. Mesmo assim, o Japão decidiu não investir pesadamente na modernização de seus blindados. Isso ocorreu por vários motivos. A doutrina militar japonesa acreditava que a infantaria era a força decisiva no combate terrestre. O foco estratégico do país estava no poder naval e aéreo, essenciais para controlar o Pacífico. A indústria japonesa não tinha capacidade produtiva comparável à de Estados Unidos ou URSS, especialmente após o embargo de materiais impostos pelas potências ocidentais. Quando os combates contra os aliados começaram no Pacífico, os tanques japoneses começaram a mostrar sua obsolescência. Os M3 Stuart americanos, por exemplo, eram muito superiores aos Ha-Go, tanto em blindagem quanto em poder de fogo. E quando os M4 Sherman apareceram, o abismo tecnológico ficou ainda mais evidente. Apesar disso, os tanques japoneses não foram inúteis. Eles continuaram a ser empregados de forma tática em diversas campanhas, especialmente como apoio à infantaria em ambientes tropicais e insulares. Nas Filipinas, na Malásia, em Burma, atual Myanmar e até mesmo em algumas ilhas do Pacífico, os tanques japoneses serviram para romper linhas defensivas inimigas mal protegidas, intimidar guarnições e civis com o simples avanço, transportar munições, suprimentos e até tropas em terrenos difíceis, servir como postos de comando móveis ou cobertura de metralhadora em posições defensivas. Em áreas com pouca resistência blindada, como as campanhas iniciais na Malásia e Singapura, até os Ha-Go conseguiram causar impacto.
O exército britânico, por exemplo, não esperava ver tanques japoneses atravessando selvas, o que pegou muitos de surpresa. À medida que a guerra se voltava contra o Japão, houve tentativas de modernização. Modelos como o Type 1 Chi-He e o Type 3 Chi-Nu foram desenvolvidos com canhões mais potentes, 47 e 75 mm respectivamente, e melhor blindagem. Mas a maioria dessas unidades nunca chegou ao combate. Foram guardadas no território japonês para defesa contra uma possível invasão aliada que nunca veio, por causa das bombas atômicas e a rendição em agosto de 1945. Também existiram projetos experimentais e curiosos, como os tanques anfíbios, Type 2 Kami e Type 3 Kashi, pensados em desembarques em ilhas. Os tanques superpesados, como o Oi, com até 150 toneladas, que nunca saiu do papel. E os canhões autopropulsivos, como o Roni, tentando criar soluções de artilharia móvel à la Sturmgeschütz alemão. Os tanques japoneses da Segunda Guerra eram claramente inferiores aos de outras potências. Tinham blindagem fraca, armamento ultrapassado e péssima proteção à tripulação. Mas essa inferioridade técnica não significa que foram inúteis. Dentro da estratégia japonesa, eles foram concebidos para outra guerra, uma guerra rápida contra inimigos frágeis em ambientes inóspitos. Quando a realidade do conflito mudou, os blindados nipônicos não conseguiram acompanhar, mas mesmo assim foram usados com criatividade e persistência em combates onde qualquer vantagem tática fazia diferença. Foram peças auxiliares de um império que apostou tudo no avanço relâmpago e na coragem dos seus soldados. Fracos, sim, mas até o fim lutaram e tentaram cumprir sua função.